Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Jean Gomes, Nicola, boa noite, tudo bem? Vi agora que o São Paulo vai tentar o Alan do Flamengo, confere. O São Paulo é muito burro, emprestou o Mailton para o Fortaleza e não incluiu o Pochettino no negócio. O Fortaleza só topa negociar o Pochettino por venda, e a pedida é de 3 milhões de dólares. Sobre o Alan, jogador que pertence ao Flamengo, de que fez sucesso com a camisa do Galo, a informação é verídica, a informação é verdadeira. O São Paulo tem interesse na contratação do Alan e tenta convencer o Flamengo a emprestá-lo sem custos por uma temporada com opção de compra, tá? Então esse é o modus operandi, essa é a forma que o São Paulo encontrou para tentar convencer o Fla a fazer negócio. Brenner no São Paulo, já falou sobre isso? Não falei. Mas essa notícia havia surgido durante a semana e o São Paulo se apressou em descartar. Houve uma especulação, inclusive, de que o Rui Costa estaria almoçando com o Brenner numa churrascaria ao longo da semana. O São Paulo desmentiu. O Brenner não vai jogar na Udinese, está sendo oferecido para clubes brasileiros. E a informação do Rio é de que o Vasco tem a intenção da contratação do jogador por empréstimo. Por que o São Paulo não tem interesse em contratar o Brenner? Porque o São Paulo alega ter 3 jogadores para a posição dele. O Caleri, o Rian Francisco e o André Silva, que voltam no primeiro semestre do ano que vem, tá bom? Fernando Kulaif. Boa noite, Nicola. Atualiza geral o que você tem de informações sobre reforços no São Paulo. Que você tenha boas notícias. Bora lá, Fernando. 9 saídas, tá? 9. A principal delas, a do Oscar, que embora não tenha oficializado sua aposentadoria, o São Paulo já dá como certa a sua saída. Com essas 9 saídas, o São Paulo economiza quase 5 milhões de reais por mês. Número bem importante na folha salarial tricolor. Os 2 primeiros reforços já foram contratados. O Coronel, goleiro que veio dos Estados Unidos, ele estava praticamente fechado com o Orlando City, quando o São Paulo ofereceu, não uma grana maior, mas um projeto de carreira. O Coronel ouviu que vem ao São Paulo para ser reserva do Rafael, mas que quando o Rafael se aposentar ou deixar o São Paulo, o Coronel assume a condição de titular. Isso encantou o goleiro, que é brasileiro, nasceu no Mato Grosso, mas se naturalizou paraguai e joga pela seleção do país vizinho. O Coronel foi contratado. O Danielzinho também. São Paulo agora trabalha em algumas frentes. Lateral direito é prioridade. Hoje eu conversei com o presidente Júlio Casares e o Júlio me contou que Lucas Ramon, que pertence ao Mirassol, e Vitinho são dos 2 alvos. O Vitinho tem afirmado que não quer fechar com ninguém no Brasil antes de janeiro. Ele queria esgotar as possibilidades de voltar para a Europa. Se ele perceber que não vai conseguir jogar na Europa, aí sim o Vitinho vai estar disposto a ouvir propostas de clubes brasileiros. Sobre o Lucas Ramon, tem contrato só até abril com o Mirassol. E o São Paulo avançou para contratá-lo, para assinar um pré-contrato. Depois que esse pré-contrato estiver assinado, o São Paulo vai tentar oferecer uma compensação financeira ou um empréstimo de jogador para o Mirassol, para que ele possa ser liberado de forma antecipada. O Alexander, que cobre o São Paulo, chegou a afirmar que uma dessas alternativas seria de empréstimo do Luan, que se recusou a ir para o Mirassol. Eu não consegui a confirmação do São Paulo em relação a essa ideia. Só para completar, o Tricolor tem interesse na contratação do Alan, jogador que pertence ao Flamengo, seria por empréstimo até o fim da temporada de 26, beleza? Do Alan, o pessoal do São Paulo está respondendo que a ideia é empréstimo, embora o Flamengo não tenha demonstrado a intenção de emprestar. A prioridade do Flamengo em relação ao Alan é vender. Se não pintar nenhuma proposta, aí sim pode haver alguma coisa, tá? O André e Rian Francisco estarão recuperados já em janeiro. Ô, Leonardo, boa a primeira pergunta, tá? O André se contundiu em agosto. Quase todo mundo tem lesão no ligamento cruzado do joelho, tem lesão no ligamento cruzado anterior, que é o mais grave, com necessidade imediata de cirurgia. O André Silva teve uma lesão no ligamento cruzado posterior. E aí existiam 2 possibilidades, da cirurgia ou de um tratamento conservador sem a intervenção. O André Silva optou pelo tratamento conservador, sem cirurgia. Tá? Setembro, outubro, novembro, dezembro. São 4 meses de recuperação. A expectativa do São Paulo é de que ele se reapresente no dia 2 com o restante do elenco. Todos os jogadores do São Paulo serão submetidos a avaliações médicas, até porque o São Paulo mudou praticamente todo o seu departamento médico, e a partir daí o São Paulo pretende levar o André para campo para entender o estágio da recuperação dele, tá? O Rian Francisco vale essa mesma explicação. É que só citei o caso do André com um pouquinho mais de destaque, porque chegaram a cravar nas redes sociais que o André precisará de cirurgia.
que o tratamento conservador não funcionou. São Paulo não tem essa informação. São Paulo alega que as informações que tem dão conta de que o André está bem e perto de voltar. Lima do Fluminense no São Paulo. Raíza Simplício postou agora no X que está próxima à transferência, que o jogador gostaria da mudança. Acho que é um jogador que se encaixa mais à realidade do São Paulo do que o Alan, embora o tricolor admita o interesse em contratá-lo. Vou até printar a mensagem da Raíza, que aí eu já mando direto para minha fonte para tentar alguma atualização para vocês, tá bom? Quer ver? Ó? Aqui, ó. O São Paulo demonstrou interesse pelo Lima, do Fluminense. O meio-campista virou uma opção no time tricolor e vê com bons olhos uma transferência, tá? O Severino Costa, como é que tá a negociação do zagueiro Ávila? Será que melou outra informação? Cadê o camisa 10? Até agora nada. O São Paulo está encontrando dificuldade com o camisa 10, que é o mais caro. Sobre o Gaston Ávila, durante a semana eu publiquei que o Marlon Freitas estava indo pro Palmeiras, né? E a pessoa de São Paulo admitiu que havia interesse, mas que em nenhum momento o Botafogo demonstrou a intenção de liberar o jogador para o São Paulo, porque o São Paulo queria empréstimo ou troca. E aí eu falei, e o Gaston Ávila? Não, o Gaston tá andando, não é uma operação fácil, porque é um jogador que custou um caminhão de dinheiro ao Ajax, mas a gente está aos pouquinhos tentando fazer com que esse negócio avance, tá? Salve, Nicola, o São Paulo ainda pode perder o Marcos Antônio para o Flamengo? Acho pouco provável. A boa notícia nessa história é que o Marcos Antônio, apesar de pertencer a Lazio, ele tem uma obrigação de compra no São Paulo. Então, se em algum momento, que até agora não se manifestou, o Flamengo quiser contratar o Marcos Antônio, o Flamengo vai precisar negociar com o São Paulo, tá? Então esse é um ponto importante. Edson Pinheiro, qual a lógica de emprestar um lateral direito mais novo e contratar um mais velho do mesmo nível? Não ia rejuvenescer o elenco? E isso porque o lateral direito titular já mora em uma casa de repouso. O São Paulo é um mar de contradições. Então, só para explicar o que o Edson está falando, emprestou o Mailton, que é mais novo, para o Fortaleza, para contratar o Lucas Ramon, que tem 31 anos de idade. O Lucas Ramon já rodou por, sei lá, uns 15 clubes. Eu até estava falando dele no vídeo de agora à tarde, de 15, 20 clubes. E ele só conseguiu se destacar de fato para chamar atenção no Mirassol, aos 31 anos de idade. O ponto é, embora num esquema específico e no Mirassol, o Lucas Ramon fez mais sucesso na primeira divisão do que o Mailton na segunda. O Mailton ia muito bem na Chapecoense, na segunda divisão. Mudou-se para o São Paulo e não conseguiu mais jogar. Então talvez seja essa a justificativa. Estou trazendo alguém que fez sucesso na Série A, tinha um jogador que fez sucesso na Série B. Mas você está trazendo alguém mais velho e contradizendo-se, né? Porque você disse que traria só jogadores mais jovens e jogadores com pequeno histórico de lesão. Nessa, dá para dizer que o Lucas Ramon até tá dentro, né? O Lucas Ramon tem histórico pequeno de lesões. Que história é essa de que Mandaca quase foi parar no São Paulo envolvido numa troca por Patrick Lanza? Essa notícia foi trazida nas últimas horas pelo jornalista Alexander Vieira. Ele conta que antes de emprestar o Patrick Lanza para o Juventude, o São Paulo sugeriu ao clube gaúcho a inclusão do Mandaca nessa negociação. A coisa não avançou, porque o Mandaca, valorizado pelo ótimo Campeonato Brasileiro, tem chamado a atenção de clubes do Brasil e do exterior e pode ser vendido num futuro não tão distante. Fui checar essa história com uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo. Acho que não tem problema contar, o Rui Costa. E o Rui assegura que o São Paulo em momento algum propôs essa troca. A avaliação do Mandaca é positiva, mas o São Paulo não levou adiante essa história, não cogitou tal ideia e o Juventude muito menos. Você sabe, Patrick Lanza e Jandrei foram emprestados ao Juventude, são 2 dos 9 atletas negociados pelo São Paulo desde o fim do Campeonato Brasileiro. A economia do Tricolor com essa barca já é de 5 milhões de reais por mês, embora o Tricolor já tenha seus 2 primeiros reforços para o próximo ano, o goleiro Coronel, que veio dos Estados Unidos, e o volante Danielzinho, contratado em fim de vínculo com o Mirassol. Quero te atualizar agora sobre a possibilidade de trocas entre São Paulo e Botafogo. Você vai lembrar que logo no início, os times cogitaram a possibilidade de uma troca tripla, com o Ferrarese, Pablo Maia e Rodriguinho trocando o São Paulo pelo Botafogo. O problema era encontrar jogadores que pudessem fazer o contrapeso. São Paulo havia pedido o Vitinho, Marlon Freitas e o Savarino. Marlon Freitas está encaminhado com o Palmeiras. Savarino e Vitinho não quiseram se mudar para o São Paulo. O Botafogo chegou a oferecer o Joaquim Correia, jogador considerado muito caro. A partir daí, São Paulo e Botafogo mudaram a estratégia e passaram a negociar trocas individuais. Bom, se eu mandar para você o Ferrarese, quem você me manda? Se eu mandar para você o Pablo Maia, quem você me manda? E mesmo assim não houve acordo.
E a tendência de qualquer troca acontecer hoje é bem pequena, para não dizer zero. São Paulo e Botafogo praticamente esgotaram todas as negociações, não conseguiram chegar a um denominador comum e essas trocas estão sendo completamente ignoradas. Importante registrar que se teve jogador do Botafogo que se recusou a atuar pelo São Paulo, dá para dizer que o Pablo Maia também não gostou da ideia de se mudar para o Botafogo. Ele só iria para lá se houvesse um belo reajuste salarial, algo que o Botafogo não está disposto a conceder. Só para completar, em relação a reforços, São Paulo segue buscando um lateral direito, um zagueiro, um camisa 10. Essas são as posições prioritárias, especialmente depois das chegadas do goleiro Coronel, que vem dos Estados Unidos, e do volante Danielzinho, contratado depois do fim do seu contrato no Mirassol. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.